Chegamos agora no nosso terceiro vídeo falando sobre os 4 pilares que devem ser observados na empresa, que você deve então observar para que você tenha sucesso então no atendimento dos eventos de E-Social, eventos de SST, da nova versão do E-Social Beta 1.0 simplificado, e nós estamos tratando especificamente do evento S2240, o evento PPP, que vai tratar dos fatores aí de riscos existentes na empresa. Pessoal, só recapitulando, nós então já falamos do primeiro pilar, que é o pilar da capacitação. Falamos também do segundo pilar, que é o pilar do diagnóstico previdenciário, onde nós abordamos aí as informações importantes que a empresa precisa observar, se ela já atende, se ela não atende, como ela vai atender através do plano de ação. E agora nós vamos falar nesse terceiro vídeo de um dos pilares mais importantes, que são justamente os documentos que serão utilizados pela empresa para então preencher as informações diretamente no banco de dados aí do E-Social, através de softwares, que são as informações que constam no PPP, hoje um documento preenchido de forma manual, um documento preenchido de forma escrita, que agora ele vai ser preenchido de forma eletrônica, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse documento, vamos falar o documento também que a legislação entende que é o documento base para se preencher o PPP, que é o LTCAT, que está na legislação previdenciária, e nós vamos falar também de alguns outros documentos que podem aparecer nesse cenário, que vão aí ter interface com esse PPP, que vai ser exigido daqui a pouquinho, preenchido de forma eletrônica para atender as exigências do E-Social. Então, mais uma vez, vamos para a tela do meu computador para que nós possamos então ver agora o terceiro pilar, que é a questão da documentação que será usada para preencher as informações no sistema do E-Social. Vamos lá então. Então pessoal, vamos começar agora o terceiro vídeo, dando sequência ao nosso assunto. Nós estamos falando aí sobre os 4 pilares fundamentais para que você possa ter sucesso no atendimento do E-Social. Nós já falamos sobre a questão da capacitação, onde mostramos a importância da empresa ter profissionais treinados e capacitados para conhecer a legislação previdenciária, a legislação técnica, o próprio manual do E-Social, conhecer também as questões que envolvem a parte de instruções importantes, como a instrução 971 da Receita Federal. E agora nós vamos falar também um pouco sobre a questão da elaboração dos documentos que nós chamamos de provas, né? Por que as provas? Porque a partir de agora, quando você estiver realizando esses documentos, eles serão as provas que automaticamente, se um dia forem questionados, você tem como evidenciar aquilo que você lançou no seu sistema para comprovar aquela informação, né? Então é importante agora, depois de conhecer um pouco sobre de como é feito o segundo pilar, que é o diagnóstico, onde você descobre aquilo que você precisa fazer para regularizar o atendimento às legislações, às exigências, ou seja, ficar menos exposto possível. Você agora vai então ver quais são as informações importantes para que os documentos que nós vamos tratar aqui, basicamente o PPP, né, que agora vai ser um PPP eletrônico, mas antes de ser um PPP eletrônico, ele é um documento preenchido manualmente, um documento que a empresa precisa ter ele em mãos, né, que de certa forma ele vai ser também elaborado a partir de um documento chamado LTCAT, que nós vamos falar um pouquinho dele também, que é o documento que está na Lei 8.213, nos artigos 57 e 58, que é o documento oficial da legislação previdenciária. Então vamos começar a nossa aula. Quais são as informações que devem ser lançadas no evento S2240, condições ambientais do trabalho, agentes nocivos para a construção do PPP eletrônico? Bom pessoal, nós vamos dar uma pincelada aqui para vocês. Hoje, se você estiver trabalhando com PPP na sua empresa, quais as informações que você precisa ter nesse documento? As mesmas informações que você tem nesse documento, elas estarão espelhadas dentro do E-Social, no evento S2240, que terá interface também de outros 2 eventos. Nós sabemos que o formulário PPP ele tem lá um campo lá na parte superior escrito CAT, então nós teremos um evento CAT também nesse
nesse E-Social 1.0 Beta, e teremos também um evento chamado ASO, um evento S2220, onde você vai conseguir responder, então, completando as informações sobre a parte de saúde, né? Então isso vai estar no S2220. Então, juntando essas duas informações mais as informações que vão estar no S2240, nós teremos então a formatação desse PPP, esse documento físico que você hoje tem. Então, quais são as informações que estão lá? Nós temos aí no campo 13 informações de setor, de cargo, de função. Isso também vai estar previsto no PPP. Nós temos aí atividades no campo 14.2, as atividades desenvolvidas pelo trabalhador ao longo do seu histórico laboral na empresa, né? Então tudo isso vai estar sendo configurado dentro do evento S2240. Nós teremos a interface através do evento S1200, que é a questão das informações da GFIP, né, preenchidas pela tabela 2. E nós teremos também a questão dos fatores de risco, que é o coração do documento, né, onde nós vamos falar se existe exposição aos agentes físicos, químicos ou biológicos e, consequentemente, aquelas respostas que nós precisamos ter lá de metodologia, de EPC, EPI. Vamos ter informações também sobre a intensidade, se existe. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse evento, tá? Nessa aula. Então isso são informações que estarão lá para a construção do evento S2240. Qual a origem das informações que devem embasar a elaboração do PPP eletrônico? A origem das informações vão vir do LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, que é um documento realizado por engenheiro e médico do trabalho, aonde ele vai ter uma série de informações que nós vamos mostrar aqui para vocês, que devem ser observadas no local de trabalho para que esse PPP então possa ser realizado com base nesse documento. Quais informações são fundamentais para a construção do LTCAT? Nós temos aí a instrução normativa IN 77 de 2015, e ela traz lá no seu artigo 262 todos os itens que devem compor esse LTCAT. Nós vamos mostrar isso também para vocês daqui a pouquinho, mais à frente, na sequência dessa apresentação. Como devem ser elaborados o LTCAT e o PPP na empresa? Quem deve elaborar o PPP e o LTCAT? Bom, esses documentos são documentos que têm um teor técnico, então vocês vão observar aí que ao longo da minha fala nessa aula, vocês vão observar que eu vou estar falando de vários documentos. Posso estar citando aqui a própria NR6, posso estar citando aqui a NH 01, posso estar citando outros documentos que vão fazer parte do trabalho técnico em si, porque o LTCAT é um documento técnico e o PPP também é um documento técnico previdenciário que tem informações divididas aí em classe, né? Nós temos aí 4 categorias dentro do documento, e vocês vão observar que eles são elaborados com certo rigor. E para ter esse certo rigor, essa pessoa que vai elaborar, ela precisa conhecer a legislação. Por isso, então, a importância do primeiro pilar da capacitação. Quando uma pessoa é capacitada, que ela conhece da legislação, ela sabe quais são as interferências que esse documento tem, as importâncias, as regras, as condições que são impostas pelo período de vigência da legislação, então fica mais fácil dela construir esse documento. E de certa forma ela sabe também interpretar aquele LTCAT que está sendo entregue para ela, para que ela possa então retirar dali as informações e transcrever para esse documento que hoje é físico, mas agora vai ser feito todo eletrônico dentro de um sistema e vai ser enviado aí para os órgãos, ou seja, para o banco de dados aí do E-Social. Então aqui eu trouxe um pouquinho das informações que estão lá no manual do E-Social, o layout do S2240, e ele aqui traz as informações que vão estar aí sendo inseridas nesse evento. Tá? Então esse evento chama Condições Ambientais de Trabalho, porque o foco dele é justamente levantar essas informações que nós enxergamos lá no campo 15 do PPP. Então nós temos lá, eu destaquei a informação sobre o ambiente de trabalho, as atividades desenvolvidas, desempenhadas pelos trabalhadores e os agentes que eles estão expostos, né? Lembrando que a parte previdenciária trabalha com 3 agentes: físicos, químicos e biológicos. Ergonômicos e assistentes não fazem parte da legislação previdenciária, consequentemente não serão cobrados para efeitos de categorização aí de exposição especial.
Nós temos informações relativas ao ambiente de trabalho, descrição das atividades desempenhadas, como eu já falei. Nós temos a informação sobre os agentes nocivos que o trabalhador está exposto, ou ou mais informações, né? Lembrando que todas as ocorrências que nós temos comum aqui são ocorrências obrigatórias, né? Então não tem jeito de não informar, elas precisam ser informadas. Os requisitos sobre EPC e EPI são obrigatórios. A informação sobre os requisitos do EPI nós vamos falar um pouquinho mais à frente quais são elas para vocês. E informações sobre os registros, os responsáveis pelos registros ambientais, que nada mais é do que a questão que nós temos hoje na legislação, o LTCAT, e também temos as famosas demonstrações ambientais. Vamos falar um pouquinho delas também. E as observações relativas aos registros ambientais. Então isso são informações que vão estar sendo enviadas para o E-Social através do evento S2240. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre essas informações, vamos falar um pouco sobre o PPP. O decreto 4032 de 26 de novembro de 2001 determinou que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos fosse feita mediante formulário denominado perfil profissional gráfico previdenciário, mas na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base no LTCAT. Porém, o INSS só estabeleceu esse formulário por meio de instrução normativa a 99 em 5 de dezembro de 2003, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2004. O PPP é um documento histórico laboral do trabalhador que reúne informações administrativas, registros ambientais, resultados de monitoração biológica durante todo o período em que este exerceu as suas atividades. Deverá ser mantido na empresa por 20 anos. Essa informação está lá no artigo 266, no parágrafo 9º. A exigência do PPP referida no caput em relação aos agentes químicos e ao agente físico ruído fica condicionada ao alcance dos níveis de ação que se tratam os subitens do item 9.3.6 da NR9 do Ministério do Trabalho e os demais agentes a simples presença no ambiente de trabalho. O PPP deverá ser atualizado sempre que houver alterações que impliquem mudanças das informações contidas em suas seções, e o PPP deverá ser emitido com base no LTCAT. Nós já falamos mais acima, só dando destaque, ou demais demonstrações ambientais que tratam o inciso 5 do artigo 261. Então, pessoal, isso aqui são informações importantes. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar disso. Por que eu pensei isso aqui? Porque são informações que eu julgo serem fundamentais para as pessoas que vão aí desenvolver e já desenvolvem o PPP, saber que, por exemplo, ele tem que ter todo o histórico laboral do trabalhador, passando por todos esses campos aí, o campo administrativo, a parte de registros ambientais, a parte de monitoração biológica, que são as informações do ASA, e principalmente o tempo de guarda e conservação na empresa, 20 anos. Outra coisa importante são as informações que devem ser lançadas no PPP. Então a legislação colocou uma linha de corte, vamos dizer assim, que o alcance do nível de ação. O que é nível de ação para ruído? 50% da dose. Se nós estivermos falando aí na questão, nós sabemos que existem dois tipos de fatores de dobra. Então quando você está falando na NR15, né, automaticamente você está falando que nós temos um nível de ação aí de 80 decibéis. E se nós estivermos falando da NH01, estamos falando aí de exposições acima de 82 decibéis. E os agentes químicos a metade do limite de tolerância estabelecido lá na NR15, ou na falta desse, podemos usar aí a CGH. Ok, pessoal? Então vamos em frente. O que está por trás da formatação das provas técnicas? Pessoal, vou dar um destaque aqui agora para essa questão do responsável técnico, que existe muita dúvida sobre isso. A legislação entende e ela determina lá na Lei 8.213, no artigo 57 e 58, que quem são os profissionais que têm competência para ser chamado de responsável técnico são dois: o médico do trabalho, através do seu conselho de classe, que é o CRM, e o engenheiro de segurança do trabalho, através do seu registro no CREA. Então são dois profissionais que têm a capacidade, dentro também das suas competências, né? Nós sabemos que existem portarias que determinam as competências e as atividades de cada um desses profissionais, e eles são profissionais que podem emitir conclusão, eles podem caracterizar uma situação do ambiente de trabalho.
e nós vamos ver que o laudo ele exige uma conclusão. O profissional técnico de segurança ele não tem capacitação para fazer conclusões e nem caracterizar uma insalubridade, nem caracterizar um ambiente como exposto, como o profissional está exposto a um agente nocivo e dar direito a ele uma aposentadoria especial. Então isso cabe somente ao médico do trabalho e ao engenheiro de segurança do trabalho. Isso vai implicar também na questão dos documentos que a legislação entende que podem substituir o laudo. Então, se a norma exige que o laudo seja feito pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, então ele vai exigir também que esse PPRA e esse outro documento, que pode ser um PGR da NR22, que daqui a pouco vai se tornar aí um documento único, né? Nós vamos ter essa mudança, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas nós já estamos em fase de mudança aí dessas demonstrações ambientais para um documento único, que vai ser o PGR, que vai abordar toda essa parte de gestão dos riscos nas empresas. E se nós estivermos falando de uma mineração, nós temos aí de uma construção civil o PCMAT. Então essas são as demonstrações ambientais que estão presentes lá na instrução normativa, naquele item 5 que eu falei, no artigo 261, e ele também está presente na IN 971, lá no artigo 291, tá, pessoal? Essas informações não estão aqui, mas eu estou trazendo para vocês para que vocês possam conhecer. O que esse item 11, de onde ele veio? Ele veio lá do manual do E-Social. O que vocês vão encontrar lá? Responsável pelos registros ambientais. O grupo permite o registro de até 9 responsáveis pelos registros ambientais de forma concomitante. Ressalta-se que o responsável pelos registros ambientais são o profissional ou os profissionais que elaboram o LTCAT. Então ele já deixa essa condição. Se você vai colocar um responsável técnico lá dentro do E-Social, pelas suas informações técnicas, as exposições aos agentes nocivos, assegure-se que esse profissional é um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança que elaborou esse LTCAT, ou os documentos aceitos em sua substituição, ou então ele elaborou um PPRA ou um outro documento que nós já falamos aqui, que é o PGR ou o PCMAT, lembrando que esses documentos aí, eles são documentos que precisam ter a formatação mínima do laudo. Isso está bem claro lá na instrução normativa. Se eles não têm todo o elemento constitutivo do laudo, então eles não podem substituí-lo, tá? Então essa é a informação que eu queria trazer para vocês, e sempre frisando que nós temos sempre a legislação vigente aí à época para questão da aposentadoria especial. Então aqui nós temos mostrando também a questão do layout lá do manual do E-Social, trazendo essas informações que já consta lá as informações sobre o responsável técnico. Então tem lá, tem que preencher agora com o CPF, né? Hoje o documento PPP nós preenchemos com o responsável técnico o NIT, que é o número do PIS, colocamos o número do registro de classe desse profissional, se for médico CRM, se for engenheiro CREA, né? Então aqui agora nós vamos colocar o CPF em vez de colocar o NIT, mas vai manter o órgão de classe. Então tá lá, destaque em vermelho para vocês, órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Então nós temos valores válidos. Nós temos Conselho Regional de Medicina, o CRM. 2, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, né? E nós temos aí outros, o 9. Mas é importante que você trabalhe com esses dois profissionais que estão aí previstos na legislação, ok? Uma coisa que é importante, que eu destaquei também, é a descrição do órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Então isso são itens obrigatórios, tá? Vocês estão vendo que quando ele tem esse númerozinho 1 lá dentro do manual, significa que ele é um item obrigatório, ele tem que aparecer lá, tá, pessoal? Qual a origem das informações que devem embasar a elaboração do PPP eletrônico? Artigo 266, parágrafo 5º da instrução normativa. O PPP deve ser emitido com base no LTCAT. Repare, pessoal, que o LTCAT sempre vem primeiro. Nunca coloca demonstrações ambientais primeiro, depois o LTCAT. Não. Vocês sempre vão ver essa ordem. Primeiro o LTCAT. Por quê? Porque ele é o documento oficial. Ele é o documento que está na legislação. Nós mostramos aquela pirâmide de importância e de hierarquia das informações das leis, e nós sabemos que a lei menciona o LTCAT. Se você for lá no artigo 5758 da lei, você não vai achar demonstração ambiental lá. Você só vai achar demonstração ambiental aonde? Nas instruções normativas, tá? Você não acha isso na legislação. Então vamos lá, frisando. Artigo 266, parágrafo 5º. Então ele fala que o PPP deve ser emitido com base no LTCAT ou demais demonstrações ambientais que tratam o inciso 5 do artigo 261.
tem um parágrafo único aí nesse artigo dizendo o seguinte: o LTCAT deve ser assinado por engenheiro de segurança do trabalho com respectivo número de anotações de responsabilidade técnica. Então ele tem que ter também o que nós chamamos de RT para fazer o laudo, tá? Então essa RT ela tem que ser emitida junto com esse laudo, tá? Então aqui ele fala que tem que ser emitido junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, ou por médico do trabalho, indicando os registros profissionais para ambos, tá? Então essa informação aqui está grifada para que vocês possam então agora não ter mais dúvida quanto a isso. Se tinha dúvida, essa dúvida não vai existir mais. Artigo 263. O LTCAT e as demonstrações ambientais de que se trata o inciso 5 do caput do artigo 261 deverão embasar o preenchimento da GFIP e dos formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais. Esses formulários, hoje nós sabemos que ele chama-se PPP desde 2004, mas ele um dia já foi SB40, já foi DSS 8030. Tá? Essa informação não é muito agora para os dias atuais, mas só para vocês saberem que o PPP ele já teve outros nomes em outras legislações, em outros decretos concernentes a essa matéria de aposentadoria especial. Então, pessoal, item importante do LTCAT, além de embasar o PPP, ele também embasa o preenchimento do GFIP. O que é o GFIP? É justamente os códigos que nós vamos falar daqui a pouquinho, que são os códigos que vão determinar aí o recolhimento do que? Da alíquota para financiar essa aposentadoria. Essa aposentadoria ela é um benefício financiado. A Seguridade Social ela tem o seu custeio e esse benefício ele tem um custeio. Olha só, importante aqui uma coisa que eu destaquei que está lá no manual de aposentadoria especial, manual do INSS, que eu também já mencionei lá na questão da capacitação. Ele diz o seguinte: outros documentos previstos nas normas regulamentadoras aprovados pela portaria 3214 do MTE podem ser utilizados como substitutos do LTCAT, desde que assinados por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Então, não tem jeito, está cercado, são esses dois profissionais e não se fala mais nisso. Quais informações são fundamentais para a construção do LTCAT? Lá no artigo 262 da IN 77 vocês vão ter tudo isso lá. Ah, Jackson, mas existe um modelo? Não existe um modelo, existe as informações importantes e fundamentais. E é isso que tem que ser seguido, tá? Na análise do laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quando apresentado, deverá ser verificado se constam, olha só, os seguintes elementos informativos básicos. Então, quando esse LTCAT ele é exigido pelo INSS ou então pela Justiça, para ver como que foi realizado aquele PPP que foi questionado, foi devolvido, não foi aceito pelo INSS por motivos técnicos de verificação. Então isso pode, em um determinado momento, solicitar o laudo que embasou. E quem for verificar, o perito médico ou juiz que seja, então ele vai olhar se aquele documento teve base e se o laudo seguiu essas informações que estão na instrução normativa. Quais são eles? O laudo pode ser individual ou coletivo. O coletivo ele pode abordar um ou mais setores da empresa, tá? Então isso é permitido ser feito. Lembrando que se o laudo for individual, ele tem um item, um senão lá que tem que ter autorização, né, do responsável da empresa, caso esse laudo seja contratado e seja feito por uma pessoa que não é da empresa, tá? Isso também está na instrução normativa. Tem que ter a identificação da empresa, tem que ter a identificação do setor e da função, tem que ter a descrição da atividade. Isso é importante porque a descrição vai aparecer lá no PPP. Olha aqui uma coisa importante. Então a descrição que vai para o PPP é a que tem que estar no LTCAT. A gente começa a ver aqui uma questão de sintonia, tem que haver um alinhamento. Se não tiver isso, se você tem um PPP que tem uma descrição e se o LTCAT tem outro, você já começa então a ter problemas, né? Você não está seguindo essa linha de embasamento que a norma exige. Identificação do agente nocivo capaz de causar dano à saúde ou integridade física arrolado na legislação previdenciária. O que é isso? O agente nocivo que vai estar no LTCAT, ele tem que estar obrigatoriamente lá no decreto 3048, no anexo 4. Os agentes que não estão lá, eles não vão estar no LTCAT hoje, né? Nós sabemos que outros agentes já vigoraram em outras épocas, por isso que eu sempre falo isso. Mas hoje, no decreto 3048, no anexo 4, então nós temos um rol de agentes lá. Então se você está fazendo um LTCAT para esse período, que agora que nós estamos falando, não para períodos pregressos, então você tem que se ater a essa informação arrolada aí na legislação previdenciária. Tem que ter a localização das possíveis fontes geradoras, tem que ter a periodicidade de exposição ao agente
e a via aí de exposição, se é via respiratória ou a via de contato pela pele, isso tem que aparecer. Metodologia e procedimento de avaliação do agente nocivo, isso está onde? Também está na instrução normativa. Você vai achar isso lá no artigo 278 ou 279, se eu não me engano, tá? Então ele vai falar lá da metodologia e vai falar também dos critérios que tem que ser usados aí para fazer a avaliação. Por isso que eu destaquei que lá na parte de capacitação é necessário conhecer toda a parte técnica, toda a legislação técnica que faz parte do arcabouço da legislação previdenciária. Então, pessoal, vocês estão vendo que esses pilares eles se completam. Então, aquele meu quebra-cabeça, aquele meu quebra-cabeça ele vai se completando. Aqui nós temos a descrição das medidas de controle existentes, que são fundamentais, porque nós vamos ver uma questão mais à frente de eliminação ou neutralização dessa nocividade. E nós temos a conclusão. Então, pessoal, aqui é o grande X da questão. Essa conclusão ela vai ser feita por quem? Pelo médico ou engenheiro do trabalho. Ele vai concluir se existe ou não o direito à aposentadoria especial com base em que? Nas medidas de controle existentes, no que ele verificou no local de trabalho, né? E ele vai dizer também, ou seja, nessa conclusão, se a empresa vai embasar o que? O pagamento da GFIP, o recolhimento dela lá, que nós já vimos no slide anterior. E outra coisa fundamental é data de realização da avaliação ambiental, tá? Então, são esses itens que tem que estar presentes aí no LTCAT. Fazendo aqui um breve resumo para vocês entenderem, né? Agora, falando um pouco mais pegando duas informações importantes. A primeira coisa é aquilo que nós falamos. PPP está ligado ao LTCAT, que tem um responsável técnico, que é médico ou engenheiro de segurança do trabalho, e esse laudo tem que ter as informações das medidas de controle, ou seja, o EPC é obrigado a estar no laudo desde 14/10/96 e o EPI a partir de 3/12/98, tá? Então o que acontece? Essa data também aparece nos PPPs antigos. Então todos os PPPs que são feitos hoje manual tem que ter essas datas lá de corte bem definidas para responder lá no PPP no campo EPC, EPI, se é eficaz ou não, tá? Só que o que acontece? A questão da eficácia que nós vamos falar em cima do EPI aqui. Como que você vai falar se esse EPI é eficaz ou não, tá? Então essa questão da eficácia está ligada ao que? A questão de eliminar ou neutralizar a nocividade. A aposentadoria especial é baseada em dois critérios importantes. Tem que ser comprovada a nocividade e também tem que ser comprovada a questão da permanência, tá? Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas são essas duas fundamentações importantes que vocês devem saber. Então, seguindo a minha setinha aqui, vocês observando esse primeiro esquema aqui até o EPI, vocês vão ver agora aqui no meu canto direito GFIP destacado. O que é isso? Vocês viram que o texto que eu li, que o LTCAT ele embasa o que? O recolhimento da GFIP. Se estiver certo e a empresa estiver fazendo o processo correto, se ela enxergar lá no LTCAT que existe exposição, então ela tem que recolher esse GFIP, então fica certo. Então se ela está recolhendo, se ela não está, se o LTCAT manda, mas ela não está recolhendo, então está fazendo isso errado. Então de certa forma ela não recolhe. Então você tem quem está fazendo certo está recolhendo, e quem está fazendo errado não está recolhendo. Ah, Jackson, mas pode ser o contrário, eu posso estar recolhendo sem precisar? Também pode, tá? Por isso que é importante ter o laudo. O laudo vai dizer o que a empresa deve fazer, tá? O que é eliminar e o que é neutralizar? Então, o decreto 3048 agora, com a sua versão, incluindo aí a atualização do decreto 10.410, ele trouxe então a resposta do que faltava, né? O que é eliminar, o que é neutralizar? Eliminação é a adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitem a exposição ao agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho. Então aqui a gente vê claramente a abordagem do EPC, tá? O EPC é a situação mais importante para você trabalhar e você eliminar aí com certeza a possibilidade de exposição. Se você retirar o agente nocivo do ambiente de trabalho, melhor ainda, eliminação por completo. Agora, se você neutraliza, né? Neutralizar é a adoção de medidas de controle que reduzem a intensidade. Então agora a gente está falando do EPI. O EPI neutraliza, né? Ele pode neutralizar, pode diminuir a intensidade de um ruído, por exemplo, a concentração ou dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto neste regulamento ou na sua ausência na legislação trabalhista, tá? Então o que ele está dizendo aqui? Olha,
O EPC só pode ser as medidas de controle para eliminar a nocividade ou neutralizar, elas podem ser duas: eliminação ou neutralização. Lembrando que para haver a eliminação, tem que realmente retirar a possibilidade aí de haver contato com esse agente nocivo e ter a nocividade presumida dentro do laudo. Não sendo possível isso, então vai se verificar se o EPI é eficaz para neutralizar, ou seja, para diminuir a intensidade da exposição àquele agente nocivo, tá? Mas ele não foi retirado do ambiente de trabalho, ele ainda permanece lá. Tá bom, pessoal? Então não esqueçam isso. Essa informação é importante. Aqui agora nós vamos entender o que nós vamos levar em consideração para saber se o EPI pode ser considerado eficaz ou não. Temos lá no campo EPP hoje o campo 15.9, que ele deve ser preenchido primeiro, então, para depois a gente preencher lá o campo 15.7 para responder se o EPI é eficaz ou não. Então, quais são essas perguntinhas? Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva de caráter administrativo ou de organização do trabalho optantes pelo EPI por inviabilidade técnica suficiente ou interinidade ou ainda em caráter complementar ou emergencial? Foram observadas condições de funcionamento de uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme a especificação técnica do fabricante, ajustadas às condições de campo? Foi observado o prazo de validade conforme o certificado de aprovação? Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovado mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? Foi observada a higienização? Pessoal, essa é a hierarquia que está lá na NR6. Então, essa é a ordem de medidas de controle que a empresa tem que implementar, que ela tem que comprovar que ela faz. Para ela então poder responder, ela tem que ter todas essas evidências para responder a resposta como sim. E se ela não tem uma dessas evidências, se ela responder não, então automaticamente ela inviabiliza a resposta de EPI eficaz. Inviabilizando a resposta de EPI eficaz, consequentemente aquela questão da neutralização, ela fica comprometida, tá? Ela não pode ser respondida como que neutraliza, tá? Nós vamos explicar isso um pouco mais na aula de gestão, tá bom, pessoal? Então, guarde essa informação aqui. Para se falar que o EPI é eficaz, tem que responder todas essas perguntas e todas têm que estar com a resposta sim. Uma resposta não inviabiliza a caracterização desse EPI como eficaz para eliminar a nocividade, para neutralizar a nocividade. Aqui, pessoal, eu estou trazendo uma informação para vocês, então, sobre o código GFIP que nós já falamos, né? Ele vai aparecer lá no... Essa informação, na verdade, ela já está sendo passada pelas empresas, né, através do evento S1200, né, ou 1200, como preferirem, e lá já está sendo informado se a empresa tem aí essa questão da nocividade. Só que agora ela vai ser comprovada através das informações dos agentes ambientais, tá bom, pessoal? E aonde essas informações hoje são informadas aí no PPP? No campo 13.7 é o código GFIP. Nós temos aí o código 1, que não enseja aposentadoria especial, o código 2, que é o ensejador de aposentadoria especial para atividade de 15 anos, o código 3 para atividades que ensejam aposentadoria de 20 anos e, a maioria dos casos, 25 anos, que é o código 4. Então aqui eu estou dando um exemplo, né? Por que aqui no meu exemplo aparece primeiro o GFIP 4 e depois o GFIP 1? Imagine então que nesse exemplo aqui hipotético, não estou preenchendo o PPP aqui, mas só dando uma explicação de como que isso funciona, tá? Então, quando você tem lá o seu LTCAT, você tem uma atividade que o trabalhador está exposto, então aquele LTCAT enxergou que a medida de controle não foi eficaz para eliminar nem neutralizar, então vai ter que pagar, vai ter que custear. Então, esse custeio é informado através desse código G4. Então, quando ele aparece lá, a empresa entende que ela tem que recolher aquele percentual para aquele trabalhador ou para mais de um trabalhador. Então, vamos dizer que nesse caso aqui, esse trabalhador está exposto a um ruído acima do limite de tolerância. Vamos dizer que esse limite de tolerância é agora o limite que está valendo a partir de 2003, ou seja, exposições acima de 85 decibéis, então direito à aposentadoria especial, tá? Então, esse profissional ele está trabalhando na empresa nessa situação, porém, depois de um certo período, ele foi classificado na empresa e ele agora virou um profissional da área administrativa. Então, ele sai da condição da exposição à nocividade de um ruído de 85 decibéis, ele vai trabalhar numa área onde tem um ruído aí de 73 decibéis.
Então não há mais a nocividade para ele. Ele já teve exposto, mas hoje não está mais, tá? E isso tem que ser acompanhado pela empresa para todos os trabalhadores, tá? Então eu só estou dando um exemplo de como que funciona essa questão dos códigos e qual é a linha de trabalho. Existe toda uma responsabilidade para poder, não é julgar aleatório, o 04, o 01 não é aleatório, ele tem que obedecer essas informações que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então aqui evento S1200 da social, registro do evento S1200, remuneração do trabalhador vinculado ao regime de previdência social. Então quando a gente tem esse atendimento pelo um dos eventos de social, que é esse de remuneração, então a empresa já tem que responder isso aí, e isso já está sendo respondido desde 2018, tá? Aqui nós temos a profissografia, então esse campo também é preenchido pela empresa com base que nós vimos lá no LTCAT. Então as informações que vêm aqui, período por período, tem que ser embasado em um LTCAT e vai aqui espelhar a descrição da atividade daquele profissional. Isso também vai estar lá na descrição do layout do E-Social. Estou colocando aqui para vocês verem lá no campo S2240, está lá, descrição da atividade desempenhada. O que implica nisso? Tem que colocar descrição das atividades físicas ou mentais realizadas pelo trabalhador por força e poder de comando a que se submete, tá? Atividades deverão ser escritas com exatidão e de forma sucinta, com a utilização dos verbos no infinitivo e do impessoal. Distribuir panfletos, operar, então sempre nessa situação. Lembrando que o máximo de caracteres aqui são 999, tá? Então esse eu grifei aqui são números de caracteres que vão ser correspondentes na hora de digitar lá no E-Social para colocar essas informações. E lembrando que tudo que tem o númerozinho 1 aqui na frente é obrigatório, então tem que ser informado. Destacando aqui o que está lá no manual da social, descrição das atividades desempenhadas. Deve ser informado no campo, descrição das atividades, a descrição das atividades físicas ou mentais realizadas pelo trabalhador. Então está só dando uma ênfase daquilo que já está lá no layout. Aqui nós temos a parte mais importante do PPP, pessoal, que é a questão das informações das exposições aos agentes nocivos. Então hoje você que tem o papel na empresa de preencher isso, você tem que saber o que você está preenchendo, né? Por que você coloca lá o tipo, qual é o tipo, né? Nós temos físico, químico e biológico. São os 3 tipos de agentes nocivos hoje que fazem parte do decreto, que fazem parte da legislação. Qual é o fator de risco? Está lá no decreto 3048. Então quando você pega um agente físico, por exemplo, você vai colocar aqui ruído ou calor, que está previsto lá, a intensidade. Como que eu vou saber isso? Existe esse agente é quantitativo, o critério de nocividade dele é quantitativo, é qualitativo, você tem que saber a técnica que é utilizada para fazer essa medição. O que é isso? É o caminho que você tem que fazer, são as exigências técnicas que você tem que comprovar que você fez para chegar naquele resultado daquela nocividade daquele agente. EPC, igual eu falei para vocês, o EPC é eficaz, sim ou não? O EPI, ele é eficaz, sim ou não? Lembrando que o EPI eficaz depende das respostas do campo 15.9. E o CA tem que ser correspondente ao EPI que você está colocando referente ao agente nocivo que ele tem que proteger, tá? Então, se a gente estiver falando de ruído, nós temos que ter aqui um CA de um protetor ocular, ou de inserção, ou de um abafador, por exemplo. Essa informação que eu trouxe aqui está lá no manual da social 1.1, a exposição a qualquer agente nocivo previsto no anexo 4 do regulamento da Previdência, aprovado pelo decreto 3048, observado o disposto no item 3.5, deve ser informado. Caso não haja exposição a risco, deve ser informado o código 0901000. Então esse código vai ser usado para quando não houver exposição a agente nocivo nenhum, tá? Atividades administrativas, por exemplo, vão usar muito esse código aqui no E-Social. Fora isso, teremos outros códigos. As informações previstas neste evento S2240 compõem o PPP do trabalhador. Por isso que eu falei lá desde o início que o evento S2240 é o evento mais importante aí dos eventos de SST, porque ele tem a maioria das informações que compõem o PPP hoje de papel que nós preenchemos, que será eletrônico. Ok? Aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês da tabela. Por quê? Porque nós temos uma tabela onde as informações dos agentes serão observadas. Então eu citei 2 agentes aqui, tá? Químico, sílica livre, físico, ruído. Então esses são os códigos que vão ser lançados lá respectivamente. Cada
agente tem um código para não repetir, então é a identificação dele, é uma identidade desse agente, tá? E você vai colocar lá respondendo na respectiva lá nos campos correspondentes. Então o tipo do primeiro, por exemplo, tipo lá, se fosse preencher, né, tipo químico, fator, acílico, a intensidade de concentração, você tem que saber se você vai fazer esse agente por avaliação, se a nocividade dele é caracterizada de forma qualitativa ou quantitativa, tá? Lembrando que nós temos que observar o que eu falei lá atrás do artigo 278 da IN 77, né, que fala da questão da nocividade, ser quantitativa ou qualitativa, e a questão também das metodologias para avaliação, tá, pessoal? Então eu estou só pensando para vocês de forma bem com alguns detalhes, mas também bem superficial, para que vocês possam saber a importância da elaboração dos documentos que vão embasar aí as respostas para o E-Social, tá? Aqui nós temos a questão ainda falando dos fatores de risco, nós temos aí a questão do exercício da atividade com exposição ao risco. O que está lá no item 3 do E-Social, lá no manual? Ele diz o seguinte: as informações sobre a existência de agentes nocivos aos quais trabalhadores possam estar expostos devem ser registradas, ainda que tal exposição esteja neutralizada, atenuada ou exista proteção eficaz. Então, mesmo que estejam abaixo dos limites tolerantes, estejam atenuadas, elas devem ser lançadas lá para o E-Social. E nós temos a seguinte informação também: o campo medição deve ser preenchido quando o critério de avaliação da exposição do trabalhador for de risco quantitativo. Nesse campo deve ser mencionada a norma cuja metodologia foi utilizada na mensuração do agente nocivo. Olha que interessante, você tem que utilizar aqui a norma que você usou para mensurar aquele agente, e não apenas o nome do equipamento. Tem muita gente que coloca lá dosímetro, bomba, aquela coisa toda, e não é isso. Tem que colocar a questão da metodologia. Então ele exige essas duas coisas, tá? Então no caso, se você estiver preenchendo para ruído hoje, como que você faz? Técnica utilizada, tem que colocar NH01 da Fundacentro, e você coloca lá o NEM, tá? E essa é a resposta que tem que aparecer hoje. Muitos PVPs hoje estão sendo negados pela Previdência Social porque não traz a informação do NEM. Se você olhar lá no decreto 3048 hoje, você vai ver que tem a informação lá que tem que colocar, informar o NEM, tá? E aqui embaixo estou trazendo o layout também para vocês. Olha lá, vai estar lá no 2240, no layout do 2240. Agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto. Qual o critério? Quantitativo ou qualitativo? Então tem que colocar lá, se for quantitativo, a intensidade, concentração, dose, disposição do trabalhador agente nocivo, cujo critério de avaliação seja quantitativo. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula e nós deixamos sempre aquela perguntinha clássica: quais as vantagens e a importância da elaboração das provas que vocês viram aqui? Quais são os 3 aprendizados que você teve dessa aula? Então você vai escrever aí no seu caderninho quais são os 3 aprendizados que você teve dessa aula. O que te chamou mais atenção, o que você não sabia que você aprendeu. E dentro desses 3 aprendizados, qual é o conteúdo que você gostaria de saber mais? Então isso agora eu quero que você responda aí no comentário desse vídeo. Aqui no campo comentário você vai escrever: ó, dentro desse assunto eu queria saber um pouco mais desse conteúdo que foi falado aqui. E nós vamos trazer mais informações para vocês. E uma ação importante que eu estou falando desde o vídeo 1: tire um tempinho de 15 minutos por dia, estude essa aula, assista de novo, faça suas anotações, porque se você só assistir e também não colocar nada em prática, não estudar, esse conhecimento vai embora, tá? Mais uma coisa que você deve fazer: compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que necessita desse conteúdo. Passa ele para frente, divulgue. Ajude a pessoa a conhecer e ter esse conteúdo que você teve agora, que te ajudou e que fez você sair de um nível e já ir para um outro nível um pouquinho mais avançado. Ok, pessoal? Então, vou deixar aqui em cima do card aqui para você acessar agora o próximo vídeo, que é o nosso 4º pilar, a nossa última aula, falando sobre a questão da gestão. Você não pode perder, então, para fechar esse ciclo. E só lembrando também que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá, uma aula complementar para você assistir sobre o E-Social, tá? Eu fiz uma aula sobre
o E-Social. Eu vou falar um pouquinho sobre os eventos S2210, S2220, vou falar um pouquinho também sobre o S2240, e esse material vai ser complementar essa aula. Então você não deve perder, tá aqui, é só clicar para você assistir. Ok, pessoal? Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Chegamos ao final do nosso vídeo e eu quero deixar um recado para você. Não esqueça de acessar o card acima para você acessar o próximo vídeo, o conteúdo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você ter notificações dos nossos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.